Quero apresentar para você o plano da salvação. Se você tem uma Bíblia, se não, você pode ir no Google, no seu celular e acompanhar. Se não, você pode só me escutar. O Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 10. Ler a Bíblia, o Evangelho de João é um dos mais fáceis de entendimento, um dos que a gente mais sugere para quem ainda não está acostumado a ler a Bíblia. O Evangelho de João ele escrevia de uma forma muito legal, então eu sugiro que você leia. João 10:10, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você já deve ter ouvido falar dessa passagem. Deus ele nos criou com um propósito de adorá-lo. Ele não queria que a gente adorasse, simplesmente ficasse lá parado, adorando. Ele queria que toda a nossa vida, toda a nossa alegria, toda a nossa arte, todo o nosso entendimento fosse para a glória dele. E o que é para a glória dele? É tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. E nós éramos assim no início, bons, perfeitos e agradáveis. Até que nós nos deixamos seduzir pelo pecado. E qual foi o pecado? O pecado não foi o sexo, o pecado não foi Adão e Eva ficarem pelados, virem que estavam pelados. O pecado foi a desobediência, foi a falta de confiança em Deus. O pecado foi querer ser igual a Deus, que foi essa oferta da serpente lá. Você pode consultar Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis. A serpente lá falou: Deus, ele não quer que você seja igual a ele. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. E aí, o ser humano, com a sua altivez de coração, com a sua self-idolatry, a sua idolatria a si mesmo, idolatria ao ego, a sua ganância, ele pecou. E o que hoje não leva o homem para o caminho ruim? É a ganância, é o poder. Se resume tudo aí que está acontecendo no mundo, é o poder, é a sede de poder do homem que atrapalha. Porque pensa se o coronavírus viesse num mundo que fosse igualitário, num mundo onde todo mundo tivesse acesso à saúde do mesmo jeito, todo mundo tivesse acesso à informação do mesmo jeito, onde os governos não controlassem a liberação de informação por conta de política. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Por que morrer? Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam representando ali a queda de toda a humanidade. E Deus, ele tinha preparado para uma salvaguarda para essa situação. Se o ser humano realmente quis ser igual a ele e quis pecar e se rebelou, não acreditou, ele se tornou impuro. A santidade não combinou com a impureza do homem. Então Deus precisou afastar o homem de sua presença. Mas Deus nunca gostou dessa situação, de que estivéssemos afastados de sua presença, porque Ele é Pai, Ele é Deus. Então, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito, Deus, o Filho, veio ao mundo doido. Deus foi preparando todo o cenário, toda a genealogia, e da raiz de Davi veio, da linhagem de Davi, através de José, apesar dele ser linhagem divina, ele veio de Maria, que era casada com José, que era da linhagem de Davi. E ele preparou toda aquela linhagem para poder ser conhecida como a linhagem de Cristo. E ele escolheu Maria, uma moça virgem, para glorificar o seu nome. Eu sempre imagino que a própria Maria tenha falado: não fale de mim, o foco é o meu filho. E Jesus, ele fala que eu sou a porta, eu sou a porta. Então, se hoje você entrar por essa porta, você vai ser livre dessa condenação. Porque automaticamente, quando a gente negou a bondade do Pai, quando a gente se rebelou, a gente adquiriu para nós condenação.
a morte, o juízo e o pecado. Essa era a nossa condenação. Ou essa é a nossa condenação até que a gente confesse a Jesus como único e suficiente Salvador. Qual é o plano da salvação? É você entender toda essa linha do tempo. Então, quando Deus viu que Adão e Eva e toda a humanidade estava se desviando do caminho, ele começou a preparar, a enviar os seus para anunciar a vinda de Jesus e a preparar todo o contexto histórico. Se você for pesquisar, até mesmo o Império Romano, ele ajudou para que o Evangelho fosse propagado. Ele criou estradas que possibilitassem a questão das línguas. Na época, a globalização da língua, se não me engano, a grega, ajudou muito a propagar o Evangelho. Se não fosse isso, o Evangelho ia ficar retido só num povinho, e Deus não queria isso. Deus queria todas as pessoas. Então ele foi preparando com muita paciência todo o contexto da humanidade, e quando as pessoas nem esperavam mais, o Messias chegou. Jesus nasceu através da barriga da Virgem Maria, se tornou homem como nós. Por quê? Porque a lei espiritual que havia era a lei da morte. Era a lei de que se eu pequei, eu vou morrer. Deus falou, agora você é do pó, você veio do pó, você vai voltar. Você não vai ter mais vida eterna. Você vai ter uma vida perecível. E era essa a condição do homem. A gente morria e estava fadado a viver longe de Deus, não só aqui em vida, mas por toda a eternidade. Era a morte carnal e a morte espiritual. Jesus, ele veio nos dar essa possibilidade de resgatar isso. Não, você pode viver plenamente em vida e viver eternamente após essa vida, né? E melhor ainda, ele vai nos dar a possibilidade, quando ele voltar na segunda vinda, eu vou falar depois disso, ele vai nos dar a possibilidade de um novo corpo. Esse corpinho aqui, ó, todo problemático, ele vai passar. E Deus me dará um corpo renovado, incorruptível, a todo aquele que nele crê, para que esteja com ele para sempre. Mas enquanto isso, Jesus pregou, viveu como nós, sujeito a todas as nossas paixões, dificuldades. Pensa no pior pensamento que você teve na sua vida, na pior tentação. Pensa no pior pecado que existe no mundo pra gente. Ele foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, é o que a Bíblia diz. Se ele não fosse, não seria válido. Porque ele, em tudo ele foi tentado, mas não pecou em nada. Em nada. Sim, ele se tornou o Cordeiro puro, o Cordeiro de Deus, porque representava o sacrifício. Deus estabeleceu. Eu vou explicar melhor isso em outros vídeos, senão fica muito grande. Mas para o povo de Israel, que era o povo que era a referência do que Deus queria, a mensagem para o mundo de quem Deus era, ele estabeleceu todo um ritual para a purificação dos pecados. Você tinha que apresentar um cordeiro lá toda vez para poder redimir-se dos pecados. E Jesus, ele é chamado do Cordeiro Perfeito, porque depois dele não é preciso mais ter sacrifício, porque Jesus selou, acabou e mostrou: Pai, contigo a gente consegue, contigo é possível, é muito difícil para eles são fracos, mas contigo, se a gente der o Espírito Santo, eles podem ficar bem parecidos, podem ficar assim, bem próximos daquilo que a gente planejou para eles, serem bons, perfeitos e agradáveis. Claro, a gente vai ter que ir trabalhando neles, insistindo neles até que a gente restaure de vez todas as coisas. Mas enquanto isso, a gente vai ajudar eles, eu vou interceder por eles, porque agora eu entendo a dor deles. Eu sei como é difícil estar na carne, como eles enfrentaram isso. É muito difícil. Eu vim para que em mim tenhais vida. Então esse é o plano de salvação. Toda e qualquer dificuldade, depressão, medo, doença. O que é o coronavírus? Em Mateus 24, Jesus falou que quando estivesse perto dele voltar, antes dele voltar mais uma vez nesta terra, de uma vez por todas, para estabelecer o seu reino eterno, sua política, digamos assim, que é infalível, não tem capitalismo, não tem socialismo, não tem comunismo, o reino de Deus vai ser perfeito, não vai ter nem monarquismo, né? Sei lá mais o que tem de ismo, vai ser perfeito, vai ser justo, de verdade, vai ser santo e
vai ser amoroso de verdade, vai ser igualitário de verdade. Que a gente não consegue, a gente tende pro mal. Deus, ele concluiu isso, depois que ele enviou o dilúvio, ele falou, cara, não dá, o ser humano ele vai sempre ir pro caminho errado. Por isso que Deus meio que se arrependeu, ele ficou triste, porque ele pensava, talvez, eu conjecturando aqui, que a gente fosse reconhecer nossos erros diante de uma calamidade. Mas não, o ser humano sempre repete o mesmo problema. Então, se olhar para a história, o ser humano, a gente fala, o ser humano está evoluindo, tá mesmo? Tenho minhas dúvidas. Então, somente em Cristo, a gente pode ser bons, perfeitos e agradáveis. A gente pode viver a vontade de Deus. Por isso, eu te apresento o único caminho para a gente dar certo, para a humanidade dar certo, é Cristo. Ele veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. E é isso que eu apresento para você hoje. Eu não quero fazer um vídeo longo, então eu estou fazendo só uma introdução do plano da salvação, mas eu vou explicar muito mais. E é muito importante a gente entender, porque vivemos falando aí, Jesus salva. Eu estou até com uma pulseirinha aqui com o nome dele, Jesus, Jesus. É tão conhecido, mas por que que ele se tornou tão importante? Porque depois de tantos anos ele ainda cria polêmica, esse nome ainda tem um poder. Por que que a gente dá vida, daria vida por ele? Por quê? Porque tudo faz sentido quando você entende o plano da salvação. E se você quer ter vida, essa vida plena, e se apegar à presença de Deus, poder ter acesso novamente à presença de Deus, assim como o primeiro homem, a primeira mulher, com as primeira criação do Senhor tinha, entregue sua vida a Jesus. Dobre o seu joelho, faça uma oração onde você estiver. Ah, eu tenho que ir para a igreja, as igrejas estão fechadas. E daí? Você pode ser a igreja de Jesus. Deus não habita em templos feitos por mãos, ele habita no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Dobre o seu joelho, onde você estiver. Se você está trabalhando, retire-se, vai no banheiro, não sei, em algum momento. Ou simplesmente feche os seus olhos. Jogue seu pensamento ao Senhor e fale, Jesus, eu quero te conhecer melhor. Ainda não entendi tudo, mas eu quero te conhecer melhor. E eu quero ter essa capacidade de vencer o mal que há em mim. Eu quero ter essa capacidade de vencer a inveja, de vencer o medo, de vencer essa podridão que só eu sei que tem dentro de mim, esses pensamentos tão horríveis que passam em mim. Eu sozinho eu não consigo. Mas com Jesus, eu sei que eu posso. Jesus, eu te recebo em minha vida como meu único, suficiente Salvador, intercessor, amigo e Senhor. Amém? Faça essa oração. Você pode voltar ao vídeo para poder ouvir e repetir. E fazer igual. Então, tem uma porta aberta. Tem uma luz no fim do túnel. Vem enquanto é tempo. Então, eu vou encerrar esse vídeo assim, com esse apelo. E que você seja instigado a conhecer mais de Jesus. Renda a Ele toda a sua adoração, independente da sua religião, do que você acredita ou não acredita. Experimente voltar sua mente durante esse tempo de reclusão para Cristo. Leia o Evangelho de João, porque é muito legal de ler, é fácil a leitura. E se você não tem a Bíblia, tem vários aplicativos de Bíblia agora, muito legal. E medite, faça uma oração, comece seu dia com uma oração, termine seu dia com uma oração. E se você nunca orou pedindo a Jesus para entrar na sua vida, faça essa oração. Aceite, porque quando ele voltar, a gente vai estar tudo junto e vai ser, finalmente, muito bom. Tudo vai ficar bem. Ele vem.